Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos seguir na leitura de Gênesis capítulo 19, os versículos 23 a 28. Nós já lemos diversas passagens da vida de Ló nesta noite, e esse é o texto sobre como a vida dele acaba, como a história dele termina de uma maneira trágica, infeliz, muito triste. Gênesis capítulo 19, a partir do verso 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós no estudo da sua palavra nesta noite. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, pedimos-te graça e assistência do teu Espírito sobre o teu servo que vai falar, para que o faça com fidelidade e clareza, e também sobre os teus servos que vão ouvir, para que ouçam com atenção e desejosos de praticar os ensinos e as exortações da tua palavra. Sê conosco nesta noite, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu queria falar sobre as escolhas de Ló e as suas consequências. E para ilustrar como eu enxergo a história de Ló ao longo do livro de Gênesis, eu queria contar uma história aqui, talvez você já tenha ouvido. O caseiro telefonou para o dono da fazenda, o Chico, telefonou para o doutor Albuquerque. E o Chico disse assim: doutor, eu preciso dizer para o senhor, seu cachorro morreu. O Bisteca morreu, Chico? Morreu. Mas era um cachorro tão saudável. Ah, mas não teve jeito, comeu muita carne podre. Mas você está dando carne para o cachorro, Chico? Você sabe que só pode dar ração. Não, não dei carne podre não, ele que comeu os cavalos mortos. Cavalo morto? Meus cavalos morreram. Ah, mas não teve jeito, doutor Albuquerque. Eu tive que usar os cavalos para puxar água para apagar um incêndio. Incêndio? Aonde? Pegou fogo na casa grande da fazenda. Mas por quê, Chico? Ah, foram as velas do velório. Velório, Chico? Quem que morreu? Sua mãe. Minha mãe morreu, Chico? Ah, não teve jeito, ela chegou sem avisar. Eu estava de noite, era escuro, eu gritei com ela, mas a velha é surda, não respondeu, passei fogo na velha. Ai, meu Deus do céu, Chico, que tragédia. Ah, seu Albuquerque, o senhor não vai chorar. Tudo isso por causa de um cachorro, né? Bom, quando você começa a puxar
Quando você vai conversando com alguém que chega e diz para você qual foi o pecado dela, e aí você começa a perguntar sobre as escolhas, sobre os caminhos, sobre as bifurcações da vida e a decisão que a pessoa tomou, você começa a perceber que quase sempre ela não chegou naquela situação da noite para o dia. Foi uma sequência de escolhas infelizes e pecaminosas que trouxe a pessoa até aquela situação na qual normalmente ela não consegue mais lidar com a dor e aí ela vem procurar ajuda. Porque enquanto as escolhas não estão cobrando caro em suas consequências, o pecador vai tentando se virar sozinho. E se você olhar a história de Ló, você vai ver que é bem parecido com isso. Começa com um cachorro, entra um cavalo, daqui a pouco entra um incêndio, daqui a pouco entra um velório. E quando você vai ver, então, aquilo que parecia pequeno no início, foi cobrando a conta e foi cobrando a conta, e o pecado foi só aumentando. A gente costuma falar que um abismo chama outro abismo, mas essa não é a melhor maneira de interpretar o texto lá do Salmo 42. No Salmo 42, o salmista está triste, e é como se ele dissesse que um oceano, abismo, está chamando outro oceano, outro abismo, e que os dois oceanos estão derramando água sobre a cabeça dele. Não quer dizer, lá no Salmo 42, que um pecado chama outro. Quando você usar a ideia de um abismo chama outro abismo para falar que um pecado chama outro, você está usando erradamente o texto do Salmo 42. Mas é verdade que um pecado chama outro. Basta você ver a vida de Davi. Ele estava numa época de guerra, não foi para a guerra. Aí ele acorda tarde, já teve o pecado da omissão e já teve o pecado da preguiça. Aí depois ele coloca o olho na Batseba. Contemplar assim, passou o olho, viu, é uma coisa. Parar e ficar olhando é outra. Mandar chamar é outra diferente. E depois que a moça engravida, tentar chamar o marido dela para tentar disfarçar o pecado é outra coisa. E já que não deu, mandar matar, é claro que um pecado chama outro. Mas o jeito de falar isso biblicamente não é um abismo chama outro, porque lá no Salmo 42, abismo quer dizer oceano. Então, vamos falar que um pecado chama outro. Uma escolha infeliz acaba te levando a outra situação que pode te empurrar na direção de outra escolha infeliz. E a vida de Ló é essa. E eu queria então fazer uma viagem aqui dos capítulos 13, na verdade do capítulo 11 até o capítulo 19 de Gênesis, para a gente ver a história de Ló. Uma história que começa muito bem e termina mal, desse jeito que você acabou de ver aqui. E por quê? Porque todas as vezes que ele esteve diante de uma escolha, ele fez escolhas ruins. E ele não chega aqui, numa caverna, engravidando as próprias filhas, longe de todos, com medo de tudo, de uma hora para outra. Não, foram anos e anos e anos de escolhas que o trouxeram até aqui. Bom, o que nós podemos dizer a respeito de Ló? Ló pertence à linhagem abençoada. Você tem visto isso aqui com a gente. No livro de Gênesis há duas linhas de batalha, dois exércitos em conflito. O povo de Deus, a linhagem abençoada da mulher, a descendência que teme ao Senhor e recebe as suas bênçãos. E por outro lado, a linhagem da serpente, o povo que não teme a Deus e que é inimigo dos propósitos de Deus. De um lado, Abel, Sete, do outro, Caim. De um lado, Noé, de outro, toda a humanidade nos dias do dilúvio. De um lado, aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. Do outro lado, aqueles que querem construir uma torre em Babel para fazer a sua própria vontade. Ló é elencado no capítulo 11 de Gênesis entre a linhagem abençoada. Ele é descendente de Sem, dos semitas, do povo judeu. E nós falamos um pouco na semana passada sobre Abrão, pai exaltado, o seu nome. E Ló é seu sobrinho. E ele aparece na genealogia. E você vê então que Tera, ou Terá, dependendo da sua versão bíblica, tomou a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Bom, Ló estava lá naquela cidade idólatra que cultuava a lua, lá na Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, junto com Abrão, e saiu, comandado por Arã, o pai de seu tio, e aí então, comandado por Terá, ou Tera, pai, né, do seu tio
Abrão e foi para a cidade de Harã. E nós vamos ver que Ló começa a jornada, portanto, ao lado de Abrão. É como se, espiritualmente falando, Ló tivesse um berço privilegiado. É como se Ló tivesse nascido na igreja, por assim dizer. Não é? Deus chega a Abrão e fala: é de você que eu vou fazer benditas todas as famílias da terra. É de você que virá Abrão, o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. E naquele momento, Ló foi com ele. Essa é uma expressão muito repetida. Você vai ver ali Ló com Abraão, né? Com Abrão. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. E então você vai vendo Ló começando bem a sua jornada de vida. E Abrão adora. Quando Deus leva Abrão até a terra de Canaã e diz: eu vou dar essa terra para você, e não há problema para Deus que a terra esteja ocupada pelos cananeus, e eu vou dar esta terra à tua descendência, e para Deus também não é problema que Abrão ainda não tenha filhos, nós vimos isso na semana passada. Ló está ali, o tempo todo. Enquanto Abrão adora debaixo dos carvalhos, e nós vimos isso na semana passada, árvores frondosas, símbolos de idolatria pagã, enquanto Abrão está construindo altares para adorar ao Deus verdadeiro, na terra que Deus lhe prometeu, e prometeu à sua descendência, Ló está ali. É como se Ló tivesse um tio que lia a Bíblia na sua frente, um tio que orava de joelhos na sua frente. É como se Ló tivesse um tio que ia para a igreja todo domingo, um tio que amava a igreja, que cantava no coral, que tinha algum cargo. É como se Ló tivesse esse tipo de privilégio que muitos de nós temos nos dias de hoje. E provavelmente até numa escala maior, porque ali tudo está nascendo e ele está testemunhando de primeira mão o cumprimento da promessa de Deus de abençoar todas as nações da terra. Abrão está adorando na terra de Canaã e Ló está com ele. Você viu que houve uma fome naquela terra e que Abrão precisou fugir para o Egito. Ló foi também. Lá o patriarca falha, ele vacila. Apesar de crer e de adorar ao Senhor na terra de Canaã, meio que reivindicando aquela terra para a glória de Deus, ao construir o altar ali, quando vai para o Egito, Abrão teme por sua vida e pede à sua esposa que diga que é sua irmã. E nós vimos isso. Há uma falha ali no patriarca, mas Deus o protege. Nós vimos, inclusive, que isso é simbólico, porque Deus vai tornar a proteger a descendência abençoada, protegendo os israelitas ao livrá-los do Egito na época do Êxodo, sob a direção de Moisés. E que, da mesma forma que Abrão saiu do Egito com grandes riquezas, Ló também. Veja que o texto nos conta que, por causa de Sarai, a essas alturas ainda, né? Faraó tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas. E quando Abrão sai do Egito, Ló vem com ele. E no verso 5 do capítulo 13 nós vemos, Ló que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Ou seja, está indo tudo muito bem. Até aqui, Ló caminha muito bem. Ele saiu de Ur dos Caldeus, ele foi até Harã, na Síria. Ele percorreu a terra de Canaã, ele adorou com o seu tio, ele foi até o Egito, ele foi preservado por Deus no Egito, ele enriqueceu no Egito, e agora ele volta para Canaã, tudo indo muito bem. Mas agora as coisas começam a se preparar para uma mudança. O tio é generoso com ele enriqueceu, e o tio também está muito rico. A terra já não comporta os rebanhos, os pastores dos dois. E Abrão é extremamente generoso com o sobrinho. Você sabe que a promessa de Deus é dirigida a Abrão. A bênção é de Abrão, em primeiro lugar. Ló é carona. Uma carona abençoada, mas ainda assim, uma carona. Um beneficiário secundário da bênção que Deus está dando a Abrão. E, no entanto, o tio chega para ele e diz assim: eu não quero brigar com você. Escolhe o lugar para onde você vai, que eu vou para o outro lado. É uma oferta extremamente generosa. E se Ló tivesse um pouquinho de semancol, você conhece esse remédio? Né? Se manca, se liga, se toca. Né? Alguns falam citocol também. Se Ló tivesse um pouquinho de semancol, ele ia dizer: não, tio,
eu já ganhei tanta bênção na sua carona, o senhor escolhe para onde o senhor vai. E diz para onde que eu tenho que ir. Ali, então, apesar da generosidade do tio, nós começamos a prestar atenção em algumas coisas que estão lá no fundo do coração de Ló, que começam a se manifestar. E, apesar da generosidade surpreendente, Ló surpreendentemente aceita e faz o que o tio lhe sugeriu. E ele faz aqui a sua primeira escolha questionável. Como diz o texto, levantou Ló os olhos. Bom, essa ideia de levantar os olhos é menos para que a gente se concentre no movimento de erguer a cabeça, menos para que a gente fique pensando em que montanha será que Ló estava quando ele fez isso, e mais para que a gente se concentre naquilo que os olhos de Ló estavam procurando. Ele levantou os olhos. E então ele viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Note, quando Moisés está contando essa história para os hebreus que estão no Egito, Sodoma e Gomorra já estavam debaixo do Mar Morto, cheia de sal e enxofre. Então, quando ele vai contar que Ló levantou os olhos e viu a campina do Jordão, todo mundo ia dizer, mas aquela terra não tem nada lá, é só buraco, é só sal, é só enxofre. Mas então Moisés precisa explicar. Antes, naquela época em que Ló levantou os olhos, a terra era bonita. Mas o fato de Moisés já contar essa história dizendo, depois disso aquela terra ficou muito feia e destruída, já começa a trazer um alerta para nós. Não vem coisa muito boa aí, porque a terra que o Ló escolheu acabou muito mal. Mas existem outros indicadores literários aqui de que a escolha de Ló não foi das melhores. Por quê? É dito que embora ela fosse como o jardim do Senhor, como o jardim do Éden, uma terra florida, uma terra exuberante, era uma terra também como a terra do Egito. E embora o Egito fosse exuberante em sua vegetação, o Egito a essas alturas é símbolo de perseguição. O Egito é símbolo de opressão e de ameaça. E os hebreus que estão ouvindo isso, quando Moisés vai lhes contar essa história, eles também sabem que o Egito não quer dizer uma coisa muito boa, não. Então, quando começamos a ouvir a história de Ló, e Ló escolhe uma terra que acabou destruída, e Ló escolhe uma terra que parece com o Egito, a gente já começa a entender que Ló não está escolhendo muito bem. Além disso, é dito no verso 11, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Você se lembra o que significa partir para o Oriente? Na linguagem simbólica é um pouco de afastamento de Deus, porque o jardim do Éden estava no Oriente. O pessoal da Torre de Babel partiu para o Oriente, Caim partiu para o Oriente e agora Ló parte para o Oriente também. E isso é simbólico no livro de Gênesis. Mas também é dito ali que ele habitou nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. E agora vem o comentário. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló escolheu uma vizinhança que desafiava o Senhor. Ele levantou os olhos e o que ele prestou atenção? A terra é boa, a vegetação é boa. E o que ele não prestou atenção? Que era a cara do Egito, o opressor Egito. Que era uma terra de homens maus, que pecavam contra o Senhor. E o jeito disso não ser contado no livro de Gênesis, dando a ideia de partir para o Oriente, está destacando, Ló fez uma escolha ruim aqui. A primeira escolha ruim, portanto, de Ló é onde é que ele vai morar. Onde ele vai morar? Longe do seu tio, perto de grandes pecadores. Longe da adoração, perto da abominação. Então, quando isso acontece, é como se nós ficássemos com a impressão de que Abrão saiu em desvantagem. Porque, afinal de contas, o tio foi generoso com o sobrinho. E o sobrinho não devolveu a gentileza falando, que isso, tio? O senhor primeiro. Não, o sobrinho olhou e falou, é terra de gente pecadora, mas é terra boa. Aqui eu faço dinheiro, aqui eu estabeleço a minha vida, e foi para lá. Alguém que pudesse olhar e ia dizer, Abraão, mas tu é burro, hein? Quem deixou você dar essa chance para o menino? Agora ele escolheu a terra boa e você saiu perdendo.
Então, logo aquilo acontece, o Senhor aparece a Abrão. E olha o jeito disso ser contado na Bíblia. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Abrão, ergue os olhos. De onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que você vê, eu vou dar para você. Parece que o Ló escolheu a melhor parte. Parece que você se prejudicou. Parece que a sua gentileza não foi uma boa ideia. Mas deixa eu contar, a bênção continua com você, Abrão. E quando você escuta isso, e quando você lê isso, você diz, bom, de fato, Ló não está perto de onde deveria estar. Ele está se afastando da bênção. E aí, então é dito que Abrão foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E lá ele levanta um altar ao Senhor. Note, onde é que Ló está morando? Pertinho dos grandes pecadores. Onde é que Abrão está morando? Pertinho do altar. É por isso que a gente cantou, e por isso que a gente leu. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus. É por isso que a gente cantou que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor. Essa deve ser a nossa alegria, de estarmos na casa do Senhor, habitualmente. Você já tinha parado para pensar que a palavra hábito vem de habitar? Quando algo habita em você, você tem um hábito. E se você não tem o hábito de estar na casa de Deus, então você não está habitando na casa de Deus. Mas Abrão está. E ele levanta ali, junto aos carvalhais de Manre, preste bem atenção nessa palavra, um altar ao Senhor e adora ao Senhor. Bom, o que acontece? Acontece uma guerra. Nós lemos esse texto durante a liturgia. Por quê? Porque Abrão está morando perto do altar, mas Ló está morando perto de Sodoma. E foi por isso que, depois de termos lido essa passagem, nós inclusive cantamos, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É aquela ideia de progressão, andar num caminho, deter-se, andar num conselho, deter-se num caminho e assentar-se na roda. Ló agora está morando ali pertinho. Ele não é simplesmente um conhecido, ele habita lá. Mas o homem que é bem-aventurado e verdadeiramente feliz, um homem cuja é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, é um homem que não aceita o que Ló estava aceitando. E o que acontece? Há uma guerra de 4 reis contra 5 e o time de Sodoma e Gomorra perde. E agora Ló é levado como escravo. Então Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, veja como a Bíblia coloca isso, ele mora em Sodoma, é importante dizer onde ele mora, e os seus bens foram tomados, e ele foi embora, porém veio um que escapou, e contou a Abrão, o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Manre. Percebe? É sempre dito, o Abrão está morando perto do carvalhal, e o Ló está morando perto de Sodoma. E Ló foi levado escravo. E daí o que acontece? Abrão reúne 318 homens, o que é um contingente muito expressivo, dando ideia da sua prosperidade, da sua bênção e até mesmo do seu poder. E então Abrão vai atrás de Ló e o resgata. E ele traz de volta todos os bens e também a Ló. E quando ele está voltando, o rei de Sodoma vem conversar com Abrão. E isso está lá no capítulo 14 de Gênesis. Mas é mais curioso ainda o que vem na sequência. Chega um outro rei, ao mesmo tempo. E o nome dele é Melquisedeque. Na língua hebraica, Melech Tzadik, rei de justiça. E ele habita numa cidade chamada Salém, ou no hebraico, Shalom. Um rei da cidade de paz. Um rei cujo nome é Eu sou o rei de justiça. E essa Salém, ou Shalom, segundo creem muitos dos comentaristas, e eu assim também entendo, é a cidade de Jerusalém. Jerusalém.
Alguém que habita na cidade que é o alicerce da paz. Um rei chamado Melquisedeque, que não tínhamos consciência da sua existência. Ele vem do nada. E ele inclusive é descrito no livro, na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, como alguém assim, um símbolo de Jesus, um rei de justiça, o rei da paz, que aparece e se mostra inclusive superior ao próprio Abraão. A gente pensa que Abraão era o crente mais importante do mundo naqueles dias. Não era não, Melquisedeque era maior que ele. E então ele aparece, e Abraão corre até Melquisedeque e lhe dá o dízimo de tudo. Note, Abraão tinha conquistado uma grande vitória, e ele entrega a Melquisedeque o que ele possuía, e ele dá a Melquisedeque o dízimo de tudo, dizendo: eu estou honrando a Deus ao entregar o meu dízimo ao rei de justiça, o rei da cidade da paz. E aí então a gente fica perguntando, mas e tudo que Abraão tomou naquela vitória? E os despojos de guerra? E as coisas que pertenciam ao rei de Sodoma e de Gomorra? E aí você vai ler o texto, e o rei de Sodoma chega e diz a Abraão, assim no verso 21 do capítulo 14, dá-me as pessoas, e os bens ficam com você. Mas isso era uma conversa bem esquisita, porque, pelo costume da época, se você libertou aquele povo, é tudo seu, os bens e as pessoas. Você tem o senhorio de tudo, porque eles já eram escravos do outro rei, e agora você os libertou, eles são seus escravos. E ele dá uma de desentendido, quando diz assim, não, só me devolve a liberdade, pode ficar com o bem. E o que é curioso é que Abraão não aceita a conversa, ele diz assim, eu não quero nem uma correia de sandália de você. É curioso porque Ló aceita morar dentro daquela cidade, mas Abraão não quer uma correia de sandália daquele homem. Ele diz, eu não vou tomar nada de tudo que te pertence, porque eu não quero ninguém dizendo que Abraão enriqueceu às custas dos sodomitas. Eu não quero conversa com você. Você consegue imaginar como isso contrasta com a atitude de Ló? Ló olha e diz assim, é ali que eu vou morar. Abraão fala, eu vou morar do lado do carvalho. Ló diz assim, é com ele que eu vou ficar. Abraão diz, eu vou ficar na terra que Deus vai me dar e vou esperar a promessa que Deus tem para mim. Abraão vê Ló sendo levado cativo, traz Ló de volta e se une ao rei de justiça e de paz que vem ao seu encontro. O rei de Sodoma diz, eu quero fazer um acerto com você. Abraão diz, com você não tem conversa. Será que era o suficiente para Ló entender que estava na hora de mudar de endereço, trocar o CEP? Estava na hora, não estava? E aqui talvez está a decisão mais infeliz de todas que Ló toma. Ele volta para lá. Simplesmente ele volta para o mesmo endereço. Quando ele volta para o mesmo endereço, há também, novamente, uma preocupação de Abraão. Eu acabei de fazer inimigos. Eu não quis conversa com os reis que eu protegi. E eu também não sou muito amigo dos reis que eu venci. Veja, é curioso isso. Ele derrotou os 5 reis, que não vão ser amigos dele agora. E ele libertou 4 reis, com os quais ele também não quer amizade. Ele acabou de arrumar encrenca com 9 reis. E se na hora em que Ló escolheu as terras boas, Deus aparece e fala, fica tranquilo que sou eu que vou te dar a herança, e você vai ganhar toda essa terra porque eu vou te dar. Agora, quando parece que Abraão fez inimigos, e que Ló é que ainda tem alguma amizade, Deus aparece para dizer assim, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Por que Deus fala de ser o escudo de Abraão aqui? É porque Abraão poderia estar se sentindo desprotegido. Note, Ló se sentiu economicamente protegido em Sodoma, porque ele pegou a terra boa. Deus aparece e fala, terra boa sou eu que te dou. Agora, depois de toda essa situação, Ló se sente protegido em Sodoma. E Abraão só fez inimigos. E Deus diz, deixa que eu te protejo. E as falas de Deus a Abraão, em cada momento, elas progridem exatamente para dizer, Abraão, você está comigo. E esse é o lugar mais seguro onde você pode habitar. E aí então, Abraão pede a Deus um herdeiro. E Deus torna a lhe prometer, não será esse o herdeiro, o teu mordomo, o teu Damasceno Eliezer, o teu servo, mas será um que será gerado de ti. Esse aqui vai ser o teu herdeiro. Muita coisa acontece depois.
O Senhor entra em aliança com Abraão em Gênesis 15, nós vamos ver isso em mais detalhe depois. Nasce Ismael, Abraão fraqueja, ele tem dificuldade em esperar a promessa. É um homem de fé, mas é um pecador. Ele está ao lado de Deus, mas ele não é perfeito. Deus muda o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. Deus institui a circuncisão, que é um selo da aliança e do pacto que ele tem com Abrão. Deus muda o nome de Sarai para Sara. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão agora para dizer que ele vai destruir a cidade de Sodoma. E por quê? Porque o pecado na cidade de Sodoma se multiplica. E da mesma forma como no dilúvio, Deus não permitiu que o pecado prosperasse, da mesma forma como na Torre de Babel, Deus não permitiu que o pecado prosperasse, da mesma forma que quando Caim matou Abel, Deus não permitiu que Satanás tivesse a vantagem, agora em Sodoma o pecado também não terá a palavra final. E Deus agora aparece a Abraão e vai falar com ele. Aonde está Abraão? Qual que é o CEP do Abraão? Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Onde é que ele está? Ele está na igreja. Ele está na terra da promessa. Ele está adorando a Deus. Ele está buscando ao Senhor. E ali então, o Senhor Jesus Cristo, nós cremos assim, porque o texto nos dá a indicação de que é uma teofania, uma aparição da segunda pessoa da Trindade antes de sua encarnação. Ele recebe adoração e há outros elementos no texto que confirmam isso. O Senhor está ali falando com Abraão e dizendo, eu vou te abençoar. E eu vou voltar daqui a 1 ano e a tua esposa terá dado à luz a um filho. Não é esse que você fez com a serva não, Abraão. É o filho da tua esposa mesmo, Sara. E então Abraão recebe promessa. Nos carvalhais de Manre. E Ló, está recebendo o que lá em Sodoma? E a resposta é juízo. E o Senhor que fala com Abraão dizendo, eu vou te dar o herdeiro, fala, eu não posso ocultar de Abraão o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o seu pecado se tem multiplicado e agravado muito. Então, ao mesmo tempo em que Deus anuncia salvação, trazendo uma linhagem, a linhagem abençoada, prometida por Deus em Gênesis 3,15, através de Abraão e sua esposa, ele também anuncia que haverá de julgar os inimigos do povo de Deus. A glória de Deus manifesta na salvação através do julgamento. O tema da Escritura, nós estamos vendo tudo isso. E o problema é, de qual lado Ló está? Ele está perto do julgamento. Ele está perto do julgamento. E então, Abraão intercede por Ló. Dando-nos mais uma vez a ideia que de muitas e muitas maneiras a vida de Abraão vai preparar o terreno para que entendamos a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Nós vamos ver, portanto, que Abraão agora intercede por alguém que está debaixo de uma ameaça de juízo iminente. Ló está em Sodoma. Deus vai destruir Sodoma. Agora Abraão então começa a orar. Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Se não tiver 50 justos lá na cidade de Sodoma, o Senhor não poupa a cidade? E Deus fala, poupo. E ele começa a pichinchar. 45, poupo. 40, e assim vai, 30, 20. Quando chega em 10, ele fala, agora também é melhor não abusar. E ele para nos 10. E Deus chega a lhe prometer, se houver 10 justos em Sodoma, eu não destruo a cidade. Você sabe que a cidade foi destruída, não é? Então significa que não tinha 10 que prestava lá dentro. O que o Ló está fazendo lá, gente? O que o Ló está fazendo lá? Essa é a questão. Ele está liderando. Mas Ló é líder em Sodoma? Sim. Ao anoitecer, Gênesis 19:1, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Você sabia que quem senta na porta de uma cidade antiga é a autoridade? Você já leu o Salmo 128, que fala que bem-aventurado, que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava. A aljava é aquela sacolinha que fica nas costas onde você guarda a flecha. E então é dito que o homem que enche a sua casa de filho é como o guerreiro que encheu a aljava de flechas, e que ele não vai ser envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que é isso? Você construiu o muro do lado do meu terreno, comeu um pedaço da minha cerca. Eu falo que sim, você fala que não. A gente vai lá na porta da cidade, porque lá é um lugar onde todo mundo passa, que todo mundo vê, é público, é o fórum.
E quem fica sentado lá na porta é o juiz, é a autoridade da cidade. É notório, Ló virou autoridade dentro de Sodoma. Ele fez carreira lá. Isso começa então a nos mostrar o quanto uma coisa foi puxando a outra. Já não é mais o cachorro que comeu a carne podre do cavalo para apagar o incêndio, agora já tem uma velhinha que morreu. Ele é líder lá dentro. As coisas estão progredindo, a maldade está escalonando. E ele está dividido. É muito difícil, né, a gente entender isso. Dá vontade quase de mandar Ló para o inferno de uma vez, né? Fala, ô Ló, vai para o inferno. Né? Como é que você me dá uma dessa? Abraão aí. Mas a gente sabe que provavelmente eu e você fazemos disso muitas e muitas vezes. Bom, o apóstolo Pedro, escrevendo sobre Ló, diz que o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque Jó, esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Bom, Pedro está nos dizendo que Ló não estava feliz, não, mas ele estava lá. É difícil isso, né? Quando a gente estuda nas aulas da escola dominical sobre santificação e fala sobre o pecado de crente, como é que é essa história de crente que fica afundando no pecado, que fica pecando muito? Tá aí, Ló é um bom exemplo. Ele está morando naquela cidade, ele está crescendo naquela cidade, ele está fazendo carreira lá. Não obstante, o seu tio falou, eu não quero com essa turma uma correia de sandália, eu não quero conversa com esse povo. Ló em Sodoma está sendo desrespeitado. E aqui entra, talvez, um dos episódios mais sórdidos de toda a Bíblia. E isso traz muita dificuldade para alguns, porque alguns esperam que a Bíblia seja o relato de histórias lindas e maravilhosas que se fecham sempre da melhor maneira. Mas a Bíblia é o relato da nossa pecaminosidade e da ira de Deus, e da justa ira de Deus sobre o pecado. E esse tipo de coisa aconteceu. E os anjos que foram até a cidade chegaram lá, e Ló corre até eles. E era muito tradicional naquela época a questão da hospitalidade. Isso ainda é forte no Oriente Médio. Vocês conhecem a história, eu tenho um cunhado que é missionário, eu fui visitá-lo lá, eu entrei na casa de muçulmanos que nunca tinham me visto. Você precisa ver como eu era recebido lá. Era impressionante a preocupação. Eles tiram o que tiver na despensa para te servir. E não é só porque são simpáticos, não. É uma questão de valor, de moralidade muito intrincada na cultura. E Ló corre até aqueles anjos. E por quê? Porque eles iam passar a noite na praça. Eles estavam de passagem ali por Sodoma para sondar o que Deus tinha, né, que fazer ali no seu juízo. Mas era considerado extremamente indelicado você não receber um visitante para dormir dentro de sua casa. E eles dizem, não, a gente não quer não, a gente vai dormir na praça mesmo. Como se fosse, né, uma acomodação, dormir ao ar livre naquela época, com aquele clima, não era um grande problema. Mas Ló diz, não, vocês vão dormir na minha casa. E com isso, o juiz da cidade está oferecendo proteção aos visitantes. E está seguindo alguma ética ainda. No entanto, os homens da cidade batem na porta de Ló e dizem assim, traz esses caras aqui fora, porque a gente quer abusar deles. E aí então a gente começa a ver como que Ló já está comprometido nas suas escolhas, porque algo impensável é dito por Ló. Ele diz assim, não façam isso com esses homens não. Eu tenho aqui 2 filhas virgens, abusem delas. E a gente diz assim, Deus, como é que pode ter um negócio na Bíblia? Um homem desse vai para o céu? Bom, se o céu fosse por mérito, ninguém estava lá. Tem gente que fez coisa muito ruim. Alguns fizeram coisa pior que isso. Mas o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de toda injustiça. Bom, Ló chega a esse nível. E é curioso, porque eles chegam a desrespeitar Ló de tal maneira que agora começa a ficar bem claro para mim e para você como Ló está colhendo o resultado de suas escolhas infelizes. Ele chega a dizer assim, meus irmãos, não façam isso. Ló está chamando o povo de Sodoma e Gomorra de seus irmãos. Ló já está envolvido com eles a ponto de dizer, estamos juntos e Shalom, pessoal, com a turma de Sodoma e Gomorra. Pense. E aí então, sabe qual é a resposta daqueles homens? Só ele é estrangeiro. Olha só, Ló chama os sodomitas de meus irmãos. Os sodomitas chamam Ló de estrangeiro.
O Ló oferece as próprias filhas virgens para os sodomitas. E os sodomitas dizem, não, nós queremos os anjos, e se você não der, nós vamos fazer pior com você. Nós não queremos suas filhas. Olha o nível da maldade. A ti faremos pior do que a eles. Ló está extremamente desrespeitado. E o que é curioso, as alianças que alguém faz contrárias à vontade de Deus, buscando prosperidade longe dos caminhos de Deus, buscando progresso longe dos caminhos de Deus, essas alianças não se pagam. Essas alianças frustram. Todo o progresso que Ló obteve ao longo de todos esses anos em que ele habitou em Sodoma e Gomorra, agora se mostram. Nada daquilo era capaz de impedir que ele fosse desrespeitado pelos sodomitas, e desrespeitado de uma forma tão brutal, ao ponto de violarem a sacralidade de seu domicílio, de tentarem abusar de seus hóspedes, de fazerem isso com o juiz da cidade, que tenta chamá-los de irmãos, mas que estão chamando a Ló de seu estrangeiro. E estão dizendo, libera, senão nós vamos fazer pior com você. E agora você vai perceber que tudo isso tinha gerado ao longo de todo aquele tempo um certo enraizamento. Não só porque Ló chamou os sodomitas de irmãos, mas porque os anjos, quando estão para destruir a cidade, perguntam para Ló assim, você tem alguém a mais aqui que é da tua família? Alguém mais dos teus? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todo mundo que você tem na cidade? E Ló sai para falar com seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas. E é óbvio, Ló não tinha conseguido muito sucesso em falar do Deus Todo-Poderoso, a quem ele servia, a quem ele conhecia desde sua infância, desde os tempos de Ur dos Caldeus e de Arã na Síria, ao Deus que ele viu salvar o seu tio no Egito, porque ali, em Sodoma, ele era um juiz, ele chamava os sodomitas de irmãos, ele entregava as suas filhas em casamento para os sodomitas. E agora, quando ele está falando, gente, vamos embora daqui, porque Deus vai destruir tudo, só pode ser brincadeira. Faz anos que você vive como um de nós, e agora você quer que a gente vá embora como se fosse um dos seus? É claro que não deram ouvido a ele. E aí então, você vai ver que há mais hesitação e mais descrença ainda na família de Ló. Os anjos estão dizendo, bora Ló, vamos embora, Deus vai destruir tudo isso daqui. E Ló se demora. Deus vai destruir tudo, Ló. Deus vai mandar fogo do céu. Deus mandou a gente para tirar você daqui logo. Vamos embora. Ah, não sei não. Precisa ser agora? E ele fica enrolando. E uma das perguntas é, por que será que ele ficou enrolando? Bom, existe uma alternativa bastante plausível de explicação do porquê ele enrola. A esposa dele provavelmente era de Sodoma, tanto que ela olha para trás, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Os genros eram de Sodoma, as propriedades, os terrenos, as casas eram em Sodoma, a autoridade era em Sodoma. Tudo que ele construiu na vida estava lá dentro. E cidades àquelas alturas eram protegidas por muros. E não fazia muito tempo que ele tinha sido levado como escravo. Então, habitar longe da proteção de muros parecia inseguro para ele. E agora então ele diz, eu receio que o mal me apanhe, por isso eu não quero morar no monte. Mas deixa eu te perguntar de novo, onde é que Abrão está morando? E quem que é o escudo de Abrão? Você percebe? Então, isso vai ficando cada vez mais contrastante. Agora, você vai ver Ló fazendo um pedido para os anjos. Eu tenho medo de sair daqui de Sodoma e ir morar em campo aberto, ou ir morar na montanha. Tem uma cidade pequena perto daqui que eu posso fugir para lá. Permita que eu fuja para lá. Ela não é pequenininha? E o raciocínio de Ló aqui é o seguinte, tá bom, Deus vai destruir Sodoma, Deus vai destruir Gomorra. São cidades grandes, cheias de muito pecado. Então, tudo bem, Deus destruir essas cidades que têm muito pecado. Mas tem uma cidade menorzinha ali chamada Zoar, que é pequena, tem pecado, mas não é tanto. Pede para Deus não destruir aquela que eu vou para lá. Aí você diz assim,
Percebeu a diferença das orações aqui? Abrão está pedindo a Deus para poupar os justos. Ló está pedindo a Deus para poupar os pecadores. Notou a diferença? Até os motivos de oração de quem está fazendo concessões na sua vida começam a se deturpar. Até aquilo que você almeja e tem coragem de pedir a Deus vai mudando com o tempo. E o curioso é que os anjos dizem, tudo bem, quanto a isso estamos de acordo. Nós não vamos destruir Zoar, pode fugir para lá. E quando ele sai, ele não tem coragem de ir para Zoar. Que coisa, ele tem medo. Bom, mas antes de sair, vai ficando bem claro que aquela habitação dentro de Sodoma cobrou o seu preço. A esposa de Ló olha para trás. Um símbolo claro de alguém que deixou o coração lá para trás. Deixou o coração no lugar que Deus vai destruir. Que se prendeu afetivamente àquilo que Deus condena. Ah, como eu gostaria de não ouvir como pastor com uma frequência absurda. Pastor, eu sei que está errado, mas eu gosto. Eu amo. Eu quero. Ah, irmão, em nome de Jesus, aprenda com Ló. Aprenda com Ló. Olha para ele. A mulher olha para trás. E o anjo tinha sido claro. Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás e nem pares na campina, porque Deus está destruindo tudo. E a mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Sal é um símbolo de esterilidade, de juízo na Bíblia. Quando você queria destruir completamente uma plantação, você passava o arado e jogava sal em cima, para dizer, matou tudo, aqui não nasce mais nada. E é por isso que o Mar Morto é o mar mais salgado do planeta. Ali na região onde estava Sodoma e Gomorra, acreditam muitos, e eu também vejo razão para pensar da mesma maneira. Os afetos do coração da família de Ló já estavam todos ali. É claro, as escolhas foram feitas, desde o momento em que ele olhou para as campinas do Jordão, que pareciam um Egito, mas não tem problema, é uma terra boa. Os vizinhos são grandes pecadores contra Deus, mas não tem problema. Aí então ele é levado numa batalha, o tio Abrão não quer conversa com o rei de Sodoma, mas não tem problema. Vamos ficar aqui, vamos fazer carreira, agora eu sou juiz da cidade, agora eu chamo os sodomitas de meus irmãos. Mas eles não me chamam de irmãos, eles me chamam de estrangeiro. Eles não me respeitam, eles querem abusar de mim. Mas não tem problema, eu ainda preciso morar numa cidade. Então eu vou pedir para o anjo, para poupar uma cidade, porque ela tem pecado, mas é pequenininha. É pecado, mas não é muito. É errado, mas não tanto. Tem gente que faz pior. Então eu vou pedir. E aí quando chega a hora de ir para lá, nem para sair correndo da destruição de Deus, ele tem decisão. A mulher olha para trás. E Jesus vai lembrar disso. Ele vai dizer assim, ó, no dia que o Filho do Homem se manifestar, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirar. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Você sabe qual é a causa de maior número de mortes nos acidentes aéreos? É gente que quando abre a saída de emergência do avião, quer abrir o compartimento para levar a bolsa. Morre, mata a si mesmo e mata muitos outros. É o que está acontecendo aqui. Bom, sabe o que é pior? Ele não conseguiu salvar foi nada. Porque há uma degradação patrimonial. Aquele homem que olhou para as campinas do Jordão e falou, ali eu vou ganhar dinheiro. Aquele homem que depois que Sodoma perdeu tudo, e ele também, mas que o tio falou, fica com esse dinheiro, eu não quero nada. Ele falou, que bom, vou recomeçar a vida com tudo que eu tinha, porque meu tio recuperou tudo. Aquele homem que fez carreira e virou juiz da cidade, e que tem coisas lá que levam a sua mulher a olhar para trás, agora ele foge. E mesmo tendo pedido para o anjo para poupar uma pequena cidade, ele não tem paz de morar lá, ele então vai habitar no monte e mora numa caverna. Sem teto. O homem que estava do lado de Abraão, podre de rico, abençoado, termina dessa maneira. Mas a degradação dele não é só patrimonial, você leu, é uma degradação moral. Porque as filhas agora não têm parâmetros. As filhas não têm parâmetro. Nosso pai precisa de descendência. Mamãe morreu,
Não tem marido? Vamos ter filhos do nosso próprio pai. E embebedam o pai e concebem do próprio pai. Onde foi que elas aprenderam? Na escola dominical, debaixo do carvalho de Manre? Duvido. Elas aprenderam isso em Sodoma. É lá que se faz esse tipo de coisa. E foi lá que Ló escolheu habitar. E ele estava disposto a pagar esse preço. Isso é tão sério que a união de Ló com as suas filhas dá origem a dois povos, moabitas e amonitas. E quando a gente for ler a história de Deuteronômio e o progresso do povo de Israel em direção à terra de Canaã, a gente agora já sabe que Deus vai tirar a terra dos cananeus porque eles são amaldiçoados, desde aquela história do dilúvio. Mas eles vão passar no meio dos moabitas e dos amonitas, que são esse povo aí. E esse povo não quer amizade com o povo de Israel ainda. E eles se recusam a dar passagem para os israelitas. E eles inclusive contratam Balaque para amaldiçoar. Balaão é contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E lá no livro de Deuteronômio, então, Deus diz, eu não quero ninguém dessa turma entrando no templo. Não pode. Amonita e Moabita, nem na 10ª geração, eu não quero que pise aqui nos meus átrios. É Deus executando maldições. É claro que essas coisas são para mostrar para nós a guerra das sementes. E é claro que elas não são proibições em grau absoluto. Tanto é que existe uma moabita na genealogia de Jesus, chamada pela Bíblia de mulher virtuosa. E o nome dela é Ruth. Mas isso ficou bem claro para os israelitas ali. Gente, não tem conversa, não tem amizade com os inimigos de Deus. Estamos em guerra. E quando fazemos concessões pequenas, acabamos sendo levados a grandes corrupções e a grandes problemas. Então, não vamos nos esquecer. Um homem que acaba pobre, morando na caverna, com medo de todo mundo, pai dos próprios netos, viúvo, solitário, fugitivo, esteve tão perto da bênção e numa vida tão gloriosa por tanto tempo e jogou tudo fora por conta das suas escolhas. Essas coisas foram escritas para que a gente aprendesse com elas. E note, essa nem é a história central. Quem é o personagem central aqui? É Abraão. E uma das coisas interessantes é, nós estamos ouvindo a história de alguém, a triste história de alguém, que se permitiu caminhar longe da principal história da narrativa. E agora acaba se tornando um exemplo de tragédia, de infelicidade e de um destino completamente indesejável. Isso não começou de uma hora para outra. Como o caseiro que não começou falando do cachorro que morreu, nós não começamos a história falando de Ló engravidando as próprias filhas. Nós começamos com pequenas escolhas. Nós começamos com pequenas permissões. Nós começamos aceitando pequenos afastamentos de Deus, pequenos desvios das afeições do nosso coração, pequenas ambições contrárias a Deus. E nós vamos acumulando esse tipo de coisa, e quando vemos, estamos completamente enredados pelo pecado. E o símbolo máximo de pecado na Bíblia é Sodoma e Gomorra. E o símbolo máximo de pecado na Bíblia atingiu ninguém menos do que o sobrinho do patriarca da fé. Você consegue entender o tamanho do contraste que nós temos aqui? Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos tomar cuidado, porque há uma multidão de pequenas escolhas que podemos e devemos fazer na nossa vida. O que os teus olhos vão valorizar? A terra fértil que parece o Egito? A cidade que te dá guarida? Ou o carvalho onde você adora o Senhor? Às vezes eu converso com gente que diz assim, pastor, eu estou para trocar de emprego. Nesse emprego que eu vou, eu estou indo ganhar mais. Eu sei que na cidade para onde eu vou não tem igreja nenhuma. Não tem isso, não tem aquilo. Vai estar longe da minha família e tal. Mas sabe como é que é? A gente precisa fazer esse tipo de sacrifício, né? Será mesmo que é a melhor escolha? Você já conheceu alguém que ao prosperar economicamente naufragou na fé? Além de Ló? Bom, eu te digo que infelizmente já conheci muitos. Muitos. Então, para onde você está olhando? Jesus disse que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem trevas, que grandes trevas serão.
Irmão, irmã, conta para mim, o que é que você está olhando? Para onde você levantou os olhos e falou, é aquilo ali que eu quero? E você está disposto a largar tudo e a contrariar Deus para pegar o que você quer. E a se afastar da bênção. E a ficar de longe de onde Deus está agindo. E deixar a adoração e dizer, é aquilo que eu quero. Tem alguma coisa que parece as Campinas do Jordão na sua vida? Você está armando a sua tenda perto de Sodoma sem achar que isso vai cobrar caro? Depois, com quem você vai se associar? Com quem você anda, com quem você conversa, com quem você troca ideia, a quem você pede conselhos, a quem você se une de tantas e de tantas maneiras, comercialmente, familiarmente, maritalmente, com quem você se junta? Ao rei de Salém ou ao rei de Sodoma? Quem é que você chama de irmão? Quem são os teus amigos? Quem são aquelas pessoas que fazem parte da sua vida? São pessoas que vão te puxar para perto de Deus ou para longe de Deus? Em quem você tem investido para a construção de boas relações? Com quem você vai se casar? Quem serão seus filhos? Me lembro aqui do pastor Jairo Cáceres, diretor-chefe da editora Nutra, Núcleo de Treinamento em Aconselhamento Bíblico. Tive a oportunidade de fazer um curso lá na Nutra, em 2018. E no ano de 2019 ele me convidou e nós fomos juntos para os Estados Unidos para fazer um curso de aconselhamento bíblico. Sou muito grato a ele pelo incentivo, aprendi demais. E tivemos a chance de passar uma semana juntos lá nos Estados Unidos conversando. Que bênção conversar com aquele homem de Deus. E ele me contou uma história que me marcou demais. Ele conta que ele falava com um certo homem da sua igreja. E que vinha caminhando e vinha patinando na igreja por anos. E que ele vinha falando para aquele homem. E ele parecia um que tinha escolhas dessa natureza. Até que chega um dia que aquele homem olha para a família do pastor Jairo e diz assim, eu queria ter os filhos que você tem. Você precisa conhecer a família do pastor Jairo. A filha dele é a responsável financeira pela editora Nutra. O outro filho dele é pastor e o outro é chefe editorial. A editora é a família dele. Mais ou menos assim, eu me sinto quase perto, eu quero chegar lá. Quando meus filhos estão tocando comigo aqui, família do Remi, louvado seja Deus, o dele é a família editora Nutra. E alguém chegou para ele e falou assim, pastor, e esse homem chegou para ele e falou assim, pastor Jairo, eu queria ter a família que você tem. E ele falou, não queria nada. Você não queria coisa nenhuma. Que o homem assustou. Falou assim, para de falar isso. Você não quer ter os meus filhos. Porque quando eu falei para você não casar com aquela mulher, você não deu ouvido. Quando eu falei para você não comprar aquela casa, você não deu ouvido. Quando eu falei para você não aceitar aquele emprego, você não deu ouvido. Quando eu falei para você não matar a aula da escola dominical, você não deu ouvido. Quando eu falei para você corrigir o seu filho, você não deu ouvido. Você nunca quis ter o filho que eu tenho. Você nunca quis pagar o preço que eu pago. Não fale isso, não te permito. E ele tem razão, não tem? Ele está coberto de razão. Quais são as escolhas que você está fazendo? Gente, é matemática. Não dá para comprar passagem para Sodoma e querer desembarcar no céu. Não tem escala. Onde é que você está fincando as suas raízes? Onde é que você quer prosperar e liderar? Onde é que você vai construir a sua casa? Quem vai ser membro da sua família? Onde você espera encontrar generosidade e irmandade? Em Sodoma ou no Carvalho de Moré? Que valores serão referências para os seus filhos? Seus filhos estão vendo você em Sodoma fazendo alianças políticas e sentado na porta e tudo mais, e depois você reclama que eles têm ideia do tipo, vamos engravidar de papai? Não é assim que a vida funciona, irmão. Então, tome cuidado. E tome cuidado porque às vezes isso se reflete até mesmo nos seus pedidos de oração. Abrão está intercedendo para Deus não matar os justos que porventura existissem em Sodoma. Ló chega a orar para Deus preservar uma cidade pequenininha, cheia de pecadinho, para ele poder morar confortável. Enquanto ele está fugindo de Sodoma. Ele não consegue confiar que Deus vai protegê-lo morando no campo. Porque ele precisa de uma cidade. Ele acostumou demais a ficar dentro dos muros de Sodoma. Então ele não consegue sequer sair de Sodoma sem olhar para trás. Porque agora, ele não consegue sequer confiar em Deus. É muitos anos faltando a escola dominical. Para agora ele dizer que consegue confiar em Deus no momento da crise, não vai conseguir.
Quais são os afetos do seu coração e do coração da sua família? Onde é que está aquilo que você não pode viver sem? A mulher de Ló não conseguia deixar aquilo para trás, ela teve que olhar. Do que você está aprendendo a gostar? Do que você realmente sente falta? Quais são as alegrias do teu coração? Essas afeições da alma são extremamente poderosas. E elas são cultivadas. Elas são fruto de hábito. E hábito vem do lugar onde você habita. Do que você tem medo? O que você não pode perder? Com o que você precisa ter para viver? Do que você não pode abrir mão? Todas essas perguntas são perguntas que Ló nos ajuda a responder. Eu queria falar em particular aos jovens da igreja. A você que está constituindo família. Eu queria falar com você, pai, com você, mãe. Eu queria falar com você, marido, com você, esposa. Enquanto Ló está fazendo estas escolhas, olha o que Deus está falando sobre Abraão. Abraão, ele vai destruir Sodoma, mas não destrói o Ló sem antes conversar com Abraão. E o Abraão foi avisado porque Deus o ama e se relaciona com ele. Então Deus não quer mandar juízo sobre o Ló por causa da consideração que ele tem com Abraão. Mais uma vez, Ló escapa por causa da bênção que Deus quer derramar sobre Abraão. E aí o que nós vemos, o Senhor está dizendo, eu vou ocultar a Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E olha como foi que Deus descreveu Abraão. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O contraste claro em toda essa narrativa entre um homem que foi escolhido para colocar sua casa aos pés do Senhor e um homem que resolveu armar suas tendas aos pés de Sodoma. A gente vai continuar vendo a narrativa, mas eu espero que desde já você tome no seu coração a decisão clara de não pagar para ver. Ló estará lá no céu, sabia? A gente vai encontrar com ele. O apóstolo Pedro está chamando Ló de justo, e ele escapou aqui. Mas eu tenho a impressão de que quando a gente termina de ler a história dele, a gente pode dizer, eu não queria ir para o céu desse jeito, não. Eu não queria chegar lá chamuscado desse jeito, não. Parece que ele escapou por pouco. Cuidado, irmão. Porque salvação é pela fé, mas julgamento é pelas obras. Cuidado, porque do Senhor não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Cuidado, porque isso começa com pequenas escolhas. Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua e nos ajude a tomar um sustão no dia de hoje, mas um sustão de amor, um sustão de um Deus que te avisa, vai para baixo do carvalho, vai adorar, porque é ali que está a bênção. Toma cuidado, onde é que você está armando a sua tenda. Deus tenha misericórdia de